Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino Jesus ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo antes que fosse concebido no seio materno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, a todos um santo ano novo. E o que a gente pode desejar de melhor no ano novo, senão a graça de Deus? A graça de Deus é a participação da natureza mesma de Deus. E é isso que é o que nosso Senhor veio nos trazer. Ele morreu na cruz para isso, e nós devemos desejar isso, esse bem infinito, de certa maneira, que Ele veio nos conceder e que nós só podemos guardar pela fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível ter a vida sobrenatural, ter essa participação da natureza divina que nos faz conhecer e amar a Deus tal como Ele se ama e se conhece. Então, nada melhor que nós devemos desejar uns aos outros e desejar para nós mesmos, que senão essa fé e tudo que é consequência da fé. A fé é o princípio da pureza do coração. Pode haver uma certa pureza pagã, mas a pureza pagã não infinitamente abaixo da pureza que Nosso Senhor quis nos trazer. Nosso Senhor quis trazer é a pureza de Deus Ele mesmo, é o conhecimento de Deus Ele mesmo, é o amor de caridade que é de outra natureza, infinitamente acima do amor natural. Hoje, então, 8 dias depois do nascimento de Nosso Senhor, Ele é, então, circuncidado. Circuncisão é a imagem do batismo. Ela anuncia o batismo. Para que Nosso Senhor não fosse um Messias incircuncidado, Nosso Senhor quis ser circuncidado. Para que os judeus não dissessem, mas olha, ele é um incircuncidado, então ele não pertence à família de Abraão, ele não pertence ao povo de Abraão, e falta nele a marca que Deus pediu, não a Abraão, mas após Abraão, mas que marcaria os filhos de Abraão, os filhos do povo judeu. Então, Nosso Senhor, Ele submeteu a toda a lei antiga e a lei nova, e submeteu a toda ela, e corrigiu os fariseus, os judeus, quando eles tinham uma interpretação errada da lei, como no caso do sábado. O sábado é para o homem e não o homem para o sábado. E Ele lhes deu lições que eles não aceitaram. Portanto, eles vão acusar Nosso Senhor de não se submeter à lei, quanto pelo contrário, Nosso Senhor submeteu a lei de maneira perfeita, desde o momento da circuncisão, 8 dias depois do seu nascimento. E depois, se tendo apresentado no templo, em todas as prescrições da lei, Ele as cumpriu, sobretudo a do Cordeiro Pascal. Então, toda a lei antiga estava centrada no Cordeiro Pascal, que era a imagem de Nosso Senhor na cruz. Os judeus não reconheceram, não viram que Nosso Senhor na cruz estava realizando o que o Cordeiro Pascal, que a cerimônia do Cordeiro Pascal anunciava. Todo o Antigo Testamento anuncia o Novo. E quando Nosso Senhor, então, Ele veio, Ele cumpriu as duas leis. Cumpriu a lei antiga perfeitamente, seguiu todas as prescrições da lei antiga e cumpriu também a lei nova, instituída por Ele mesmo, realizando o que a antiga anunciava. Então, Nosso Senhor é aquele que une o antigo com o novo. E na semana em que o 2 de janeiro não cai num domingo, ele é festejado, ou melhor, quando não tem nenhum domingo entre a circuncisão
e a Epifania, há uma outra festa que tem o mesmo evangelho que hoje, que é a festa do Santo Nome de Jesus. Então, se tem um domingo que cai entre a festa de hoje, circuncisão, e a festa dos reis, Epifania, 6 de janeiro, se tem um domingo que cai aí, o Santo Nome de Jesus é celebrado nesse domingo. Se não, ele é celebrado no dia 2, ou seja, amanhã. E é o mesmo evangelho. Por quê? Porque quando Nosso Senhor é circuncidado, ele recebe o nome de Jesus. E a igreja tem tanto apreço por esses mistérios ligados à vida de Nosso Senhor, que ela faz 2 festas separadas. Uma hoje, circuncisão, e outra, nesse ano será amanhã, que é o Santo Nome de Jesus. Nosso Senhor é circuncidado para cumprir a lei antiga, para cumprir a lei nova. E na lei nova, o que ela vai pedir de Nosso Senhor, por assim dizer, é a realização do que havia sido anunciado, ou seja, que ele receberá o nome de Jesus, porque ele será o Salvador. Jesus significa Salvador. Então peçamos a Deus que nos conserve na fé católica e que a gente tenha sempre essa fé, essa confiança, essa união com o Nosso Senhor, que é o Salvador. O mundo moderno vai à sua perda, porque ele não sabe mais quem é Nosso Senhor. Se fala ainda muito em Nosso Senhor, os protestantes falam muito em Nosso Senhor, muitos falam em Nosso Senhor, mas não compreendem quem é Ele, quem Ele é. Ele é o fundador da Santa Igreja Católica, Ele é aquele que nos comunica pela sua morte na cruz, nos comunica a vida da graça, Ele é aquele que infunde em nossas almas as virtudes teologais, virtudes infusas. Aqueles que têm Nosso Senhor na boca, mas não têm as virtudes teologais, que não têm a virtude da fé, a fé é o fundamento de todas as outras virtudes. Se uma pessoa perde a fé, ele não tem mais a esperança, não tem mais a caridade. Mesmo que ele fale em Nosso Senhor, ele não tem. Não basta falar em Nosso Senhor. É necessário ter Nosso Senhor. Então, esse nome de Jesus, que a igreja louva, que ela adora, que ela é todo o amor da igreja, está concentrado nesse nome. Jesus é tudo para a igreja. Uma vez o Dom Lefebvre tinha passado em Roma e em seguida veio ao nosso mosteiro lá na França. Então, conversando com alguns padres, alguns irmãos, ele contou o que havia acontecido lá em Roma. Cardinal Ratzinger, aliás, rezemos por ele, Papa Bento XVI. Cardinal Ratzinger tinha tido uma conversa, praticamente uma discussão com Dom Lefebvre. E Dom Lefebvre tinha dito, Excelência, para vós o Nosso Senhor é uma opção, é uma coisa opcional. Para nós Ele é tudo. Repetindo isso lá no mosteiro, a emoção daqueles combates tão cerrados, uma lágrima escorreu dos olhos de Monsenhor Lefebvre. Para nós, Jesus Cristo é tudo. Então, e não basta que se diga, né? É necessário que seja verdade. Para os mártires, Nosso Senhor foi tudo. Para um verdadeiro católico, Nosso Senhor é tudo. Esse nome de Jesus resume tudo. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa luz, o nosso remédio. Nossa luz, porque em Jesus está contida, né, todo o princípio da fé católica e todo o seu ensinamento também. Ele é um alimento, porque na Santa Comunhão nós o recebemos e Ele é que sustenta em nós as virtudes e nos fortalece contra as tentações do demônio. Em seguida, Ele é o nosso remédio, porque é em nome de Nosso Senhor que nós recebemos o perdão dos pecados. Então, peçamos a Deus que a gente comece esse ano com os olhos fixos em Nosso Senhor. Queria avisar também que hoje à tarde haverá teve um livro que levou muito tempo, mais de 10 anos,
que Monsieur Lefebvre, Monsieur Williamson, me recomendou escrever um livro, porque ele havia me perguntado coisas sobre o que havia acontecido, que tinham acontecido lá na França, no nosso mosteiro, e ele falou, mas eu tenho que botar isso por escrito. Então, eu comecei, quase publiquei naquele momento, ou seja, 10, 15 anos atrás, mas depois, voltei para o Brasil, não tive ocasião de conversar mais com ele, e então fui tocando aqui como eu podia, com o tempo que eu tinha, e então esse livro acabou demorando muito. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram, porque sem essa ajuda talvez o livro não fosse publicado. E esse livro então chama-se Vencedores e Vencidos. Então hoje à tarde, depois da missa das 4, mas quem não estiver presente poderá também adquirir o livro. Haverá então a venda, haverá uma pequena exposição sobre o livro, explicação sobre o livro e haverá dedicatórias que serão uma ocasião para deixar alguma lembrança escrita com... Então, assim, quem quiser estar presente, estão convidados, e senão o livro vai ficar aí à venda, né, na barraquinha, nos meios eletrônicos também poderão comprar. E resumindo esse livro, é difícil resumir um livro, mas são 12 personagens que eu conheci, que agiram de uma maneira que nós podemos chamar de vencedores, e 6 que são vencedores, e 6 que nós podemos chamar de vencidos. Vencidos por quê? Porque diante da pressão dos modernistas, eles acabaram cedendo. Bom, tem um que virou sedicantista nesses 6, e 5 que cederam de uma maneira ou de outra, uns mais gravemente, outros menos, mas cederam diante da pressão modernista. Deve tomar muito cuidado com nossos inimigos, eles são muito envolventes, e não basta a gente querer ser católico, é necessário também ter a prudência da serpente para não sermos envolvidos pelos nossos inimigos. Então esse livro conta essa epopeia, bem importante, porque se trata dos melhores combatentes dessa grande guerra, né? Monsieur Lefebvre, Antônio Castro Maia, Gustavo Corsão, Monsieur Williamson, e depois daqueles que perderam, né? Dom Gerard, Dom Fernando Rifan, infelizmente como se chama? Dom Licínio. Então, quem quiser se interessar sobre essas questões, que são ainda de grande atualidade, o livro está à disposição. Então, a todos uma grande bênção, votos de um santo ano novo, ou seja, de grande progresso na união com Deus, na vida espiritual, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.